Então, pessoal, dando continuidade, né? Nossa análise de cronopirometria para casos simples, ou seja, quando não tem complicação cinética. Vamos ver um caso agora, que é o seguinte, nós vamos considerar, lembra de um caso anterior, que eu chamei de caso A, que é a derivação formal da equação de Cottrell usando Laplace, né? Para elucidar o uso da transformada de Laplace, e como é que aparece a função erro complementar e erro, né, no final das funções dos perfis de concentração. Aqui, lá, a gente assume, por exemplo, que a concentração da espécie que está sendo oxidada ou reduzida, ela é 100 vezes maior do que a outra. Ou seja, a gente assume que a espécie que vai ser formada, ou ela está ausente, ou ela está numa concentração muito baixa, de micromolar, por exemplo. Enquanto que você está oxidando alguma coisa ou reduzindo na hora de milimolar. Como eu falei, como eu quero carregar um raciocínio que essa espécie não seja nula, para não dar indeterminação da equação de inércia, eu coloquei aquela questão de 100 vezes, mas muitos livros colocam igual a zero, tá? Ok? Mas lá, tudo bem, lá não entrou o caso Nernstiano, então naquele caso de Cottrell, a gente não se fala em Nernst, porque a gente não considera que tem um equilíbrio estabelecido na interface da espécie oxidada e reduzida, até porque eu acabei de falar, muitos livros consideram que não tem nada da espécie, então num tempo muito rápido não vai ter o equilíbrio, tá? Porque da espécie está sendo formada, ela está ausente na verdade no início do experimento. Então na interface x igual a zero não vai considerar esse equilíbrio. Já se a gente considera uma fração menor, por exemplo, onde a concentração do RED, por exemplo, aqui seja aproximadamente maior ou igual a 10 vezes a concentração do óxido, aí sim, já tem 10% da espécie, né, presente em solução, aí a gente dá para falar que em cada variação vai ter um equilíbrio termodinâmico para cada concentração formada na interface. Então, vamos ver isso agora, ó. Então, esse consumo parcial vai significar um equilíbrio, tá? Nós vamos poder expressar a concentração OX-RED na superfície, tá? Ok? Superfície, tá? Com a constante de equilíbrio, que vai ser dado, a gente vai dizer que ela é potencial dependente, né? Com potencial aplicado no tubo. Então, essa coexistência da espécie OX-RED, a gente vai usar, obviamente, a equação de Nernst, né? Então, a equação de Nernst E igual ao E padrão, RT, NF, lendo OX sobre o RED. Estou escrevendo na forma de OX, para atender da forma que eu escrevi a equação aqui, né? Então, já responde OX para RED, aqui era negativo, seria RED no numerador e OX no denominador. Aqui, o que acontece agora? Eu estou oxidando uma espécie e a outra vai em fluxo contrário, né? Então, a espécie sendo formada. Então, tem que o fluxo total vai ser o fluxo da espécie oxidada e o fluxo da espécie reduzida. São fluxos cruzados, tá? Em alguns livros você acha esse desenho, se não me engano, do Bart Faulkner White, tem esse desenho, não lembro no qual livro tem um desenho legal desse. Mas são fluxos cruzados, tá? Ok? Então eles vão ser dados, né, pelo gradiente em relação à espécie oxidada e espécie reduzida, tá? Está faltando aqui, né? X igual a zero. Ok? E por conservação, esse fluxo tem que ser, o total tem que ser nulo, porque tudo que é nesse experimento aqui, do jeito que eu vou assumir, tudo que vai ser o RED vai ser formado o OX. Eu estou assumindo que vai ser estabelecido esse equilíbrio a partir de uma espécie que vai ser produzida. Ok? Aqui eu não confunda com essa determinação que eu falei, porque Nernst não tem tempo na equação, né? É que eu quis dizer assim, você só pode aplicar a equação de Nernst quando você pode fazer a razão produto sobre uma... Tem um numerador e um denominador para colocar na equação. Não pode ter indeterminação, certo? Essa é a questão. Então, por que pode ser 10, pode ser 20, tá? E por aí vai. Então, a questão é a seguinte, ó. Esse fluxo cruzado agora tem a ver com a espécie produzida. O OX, tipo assim, o OX que foi produzido a partir do RED, que por causa desse fluxo cruzado, aí tem que ter essa conservação aqui, essa continuidade, ok? Né? Não pode criar massa, né? Então, das transformadas feitas no caso lá, a gente vai aproveitando agora. Por isso que o aluno tem que estudar bastante aquela aula anterior da lei de Fick aplicada à difusão que resultou no negócio do Cottrell, que a gente já vai aproveitar. Então, vendo a equação 9 da aula anterior, a gente tem a transformada seguinte, ó. Lá a gente tinha, como considerou só a espécie RED, né? Não considerou ter um pouco de OX, né? Então, só tinha essa expressão, tá? Ok? Lembra que a gente pega sempre a parte amortecida, porque a gente vê que a parte que fica positiva não serve para nós, a solução não é aceitável, né? E aqui, a gente tem que ter zero aqui, porque o que acontece? No começo do experimento aqui,
Não tem OX, tá? É importante eu melhorar essa redação falando assim, ó. Isso aqui, é melhor escrever isso aqui dessa forma aqui, ó. Com o aluno iniciante, ó. Em T maior que 0, tá? Ok? Vai ser maior aproximadamente 10 vezes, tá? Ok? Se do O em T maior que 0, tá? Então, num tempo igual a 0 mesmo, só tem a espécie aqui. Ok? Foi claro, né? Então, a concentração do OX inicial é nula, ok? Bom, então tem essa expressão, a constante de integração aqui, né? Por simetria, equação é igual, só mudo para falar que é uma constante diferente da outra, né? Obviamente. Dos fluxos agora, ela só tinha um fluxo, no caso anterior, que é o caso da equação de Cottrell, que eu tenho dois, né? Então eu tenho esse fluxo, mais esse que vai ser igual a 0. Então eu preciso de duas derivadas, né? Eu preciso de uma derivada para colocar aqui e outra aqui. Então eu preciso fazer essa derivada aqui com relação a x e fazer essa derivada aqui também com relação a x, ok? Então, vamos ter essas derivadas aqui, ó. Então de menos aqui, parece aqui, tá, ok? Igualzinho na aula passada de Cottrell é isso aqui. Por quê? Lembrando, esse limite aqui, esses termos exponenciais aqui, ó, para x igual a 0 ele dá 1, então esse aqui vai dar 1, né? Esse termo aqui também vai dar 1, então vai ter esse termo aqui, ó. Um termo para OX e um termo para hash, certo? O raciocínio está na aula passada. Então o que a gente precisa fazer agora? É correlacionar o A com o Z, para expressar um em função do outro. Aqui, esse raciocínio que eu quero puxar agora, esse raciocínio aqui é usado em várias deduções matemáticas e vamos ver nas técnicas eletroquímicas, tá? Que é a inclusão desse parâmetro θ e dessa letra grega, tá? Eu sempre esqueço o nome dela. Ok? Presta atenção. Então tem fazendo a identidade, né? Desse com esse, né? De acordo com essa relação aqui, né? Anterior eu tenho aqui. Então tem aqui, ó. Só fatorar, tá? Menos Z vai ser igual a isso aqui, menos tudo igual a 0. Então eu posso expressar que Z de S vai ser igual, né? Que é a pressão assim, menos esse AS. E eu defino, isso que vai dizer? Está definido, tá? Ok. Esse parâmetro aqui que é aproximadamente muito próximo de 1, essa sabe que ele é muito próximo de 1. Esse parâmetro aqui que eu estou definindo, ele é a raiz quadrada da razão dr é 0. Na maioria dos casos, o coeficiente de fusão da espécie oxidada reduzida é muito próximo de 1. Como eu estou usando formalismo matemático aqui, não vou falar isso, tá? Ok? Então, em termos multiplicativos, seria unidade. Então, posso falar que o ZS seria praticamente só igual ao AS com um sentido contrário, sinal contrário, desculpa, tá? Mas vamos deixar assim do ponto de vista formal, ok? Bom, assumindo que ele não seja tão próximo de 1. Então, tem essa expressão tipo OX, que aparece o AS, mais essa expressão que eu defini aqui, que é a razão do coeficiente de fusão, certo? Agora, aí eu entro com o NERJ. Como que eu vou expressar, né, o fato de haver um equilíbrio dinâmico na interface? Eu isolo, a equação de NERJ está aqui, né? Ela é dada, explícita no termo do potencial. Aqui que eu quero explicar para o aluno iniciante. Na maioria dos truques das técnicas eletroquímicas, vai fazer o contrário. A gente vai, o que é variável dependente. Aqui, a equação de inércia adicional, variável dependente é o E e independente é o OX, né? E o RET. Nós vamos escrever ao contrário. Passa aqui E menos E0, o RT dividindo o NF multiplicando e tira o exponencial dos dois lados. Então tem essa razão aqui, ó. Essa razão aqui, ó. A concentração, que é NERJ isolado ao contrário, vamos assim dizer, né? Ou seja, eu tenho as concentrações, né? Por concentração direta, em função tá, do potencial. Enquanto que inércia original, né, é o potencial em função da verdade, atividade, tá? Nós estamos usando concentração aqui de aproximar, na verdade é a atividade da espécie, lembra, tá? Isso aqui fica implícito, tá? Que o gama é sendo igual a 1, tá? Então essa razão aqui, ela ocorre tanto nas técnicas eletroquímicas, né? Ele é uma fração, né? Ela é uma fração, um número puro, né? Então, é dimensional. A gente chama ela de θ, ok? E a maioria dos livros concorda em chamar ela de θ. Não chama de outro livro, também. Chama de beta, nem gama, de θ. Então, θ, que é a razão OX-RED, vai refletir a variação do potencial, ok? Então, se varia a razão OX-RED, varia o potencial, essa razão representa esse θ aqui. Bom, a transformada. Como é que eu posso, aí, fazendo essa equação, fazendo essa definição, né? Eu posso escrever a equação dessa forma aqui também, ó. Ok? CR, 0S igual θ, 0S.
da parte head e parte O. A transformada, isso aqui, como não tem segredo, né? É só tracinho, não tem mais o que fazer, tá? Não tem variável, né? Com tempo, nada. Então, de 3 a 8 e em 8, né? Tá errado isso aqui, né? Ok. 3A e 8, não, tá errado aqui, tá? 3A e 3B e 8, tá? CR sobre S mais AS menos essa letra, difícil de falar, θ AS. Aí eu isolo. Agora eu tenho, ó, expressando a minha constante de integração em termos da concentração do head, o S, 1 mais essa variável que eu defini aqui, né? Que é a raiz da razão entre a raiz da razão do coeficiente de fusão, vezes o θ. O θ fica implícito aqui, ó, que o potencial é uma variável nesse caso aqui, ok? À medida que variar durante a eletrólise a taxa oxi-head da interface, porque vai produzindo oxi, né? Vai variando esse potencial, ok? Então, na equação 3A e 3B, eu tenho essa expressão, então, para transformada, ó, ok? Onde entra, então, nossas variáveis aqui, ó, ok? Pega faz um raciocínio comparado com a equação de Cottrell, só para ver por similaridades, tá? E fazendo inversão, tá? Que também dá similar ao Cottrell, porque num dado θ, para um dado θ fixo, eu estou falando que o potencial está fixo, tá? Então eu tenho que fixar para não ser variável, né? E aí eu tenho essas transformadas aqui, ó, ok? Então aparece a função de C, como no caso anterior, né? Ok? E para a primeira lei de Fick eu tenho a questão do fluxo transformado, a corrente, na verdade, transformada, né? Ok? Então eu faço a derivada, né? Em relação, aí eu vou ter essa expressão aqui, ó, ok? Para o head, né? Ok? Então tem essa expressão aqui, fazendo a inversão, tá? A inversão vai aparecer em FACR. Presta atenção, a inversão aqui não é complicada, porque isso aqui é tratado como uma constante. Então é igual no caso anterior de Cottrell. O que vai entrar na inversão? Isso aqui. Lembra? Aí 1 sobre raiz de S é raiz de πt, ok? Então, a gente vai ter que esse termo se comporta como uma constante para eu fixar isso aqui, ó, certo? Aí, o que a gente olha nessa equação? Fatorando aqui, a gente pode observar o seguinte, se eu tirar esse parâmetro aqui, isso aqui é a equação de Cottrell, esse numerador acompanhado dessa parte da raiz quadrada, né? Então, eu tenho mais esse parâmetro, que é a raiz da razão, que eu posso chamar de quase unitário, né? Ele é um potencial. Presta atenção na questão do Cottrell, que eu falei que o potencial tem que ser muito deslocado, né? Para não ter influência do potencial. Quando que essa equação vai se aproximar dessa? Quando esse termo θ aqui for muito próximo de zero. Porque esse aqui vai ser muito próximo de 1, né? Então, vai ser próximo de zero, aí eu tenho que ir a próxima condição de Cottrell, né? Quando que ele vai ser próximo de zero? Quando eu estiver deslocado pelo menos 100 vezes o oxi em relação ao head. Aí, esse termo aqui vai ser muito próximo de zero, entendeu? Que eu falei da indeterminação, por isso que não é legal falar, não tem nada no começo. Considera um infinitésimo de alguma coisa, um micromolar de alguma coisa lá, para poder trabalhar em termos de razões, entendeu? Então, indeterminação, né? Então, esse vai ser igual ao Cottrell quando não tiver a dependência do potencial aplicado, ou seja, quando estiver muito afastado da condição de equilíbrio, totalmente afastado da condição de equilíbrio, aquele controle total, né? Então, nessa equação aqui, ó, aparece de forma implícita, né, não explícita, né, o potencial que fica implícito no θ aqui. Lembrando, então, que o θ, vou repetir isso aqui, que vai acontecer demais na técnica profunda. Ele é essa razão que é a exponencial do NFE sobre RT. Então, aparece agora, de forma implícita, né, a questão do potencial, quando a razão não é do oxi, o head não é muito maior que 100, ok? Ou seja, vai ter um equilíbrio dinâmico ali gerado na interface agora, que vai ser caracterizado pelo esse número θ. Estou estressando isso aqui, que eu seguir todas as técnicas para acontecer isso. Então, o aluno tem que entender bem o que significa esse θ aqui, e entender que esse número aqui é quase que um preciosismo do ponto de vista teórico, porque é um número muito próximo de 1, poderia chamar isso aqui quase de unidade, né? Okay. Bom, e a expressão por concentração? Igual no caso anterior, só que vai aparecer esse denominador aqui, 1 mais θ, φ, essa letra 2 aqui, o θ, né? Lembrando que aparece o F aqui, vamos lembrar do F para o aluno. Bom, essas equações eu quero saber, vamos lembrar que a gente faz os desenhos temporais, ok?
Então, quando ele faz desenho temporal, a gente está medindo, aí a gente fala da concentração, essa concentração tem que ser um lugar fixo, repetindo de novo. Então, a gente faz sempre a concentração no lugar de interesse nosso, que é x igual a zero, ok? Vamos lembrar, então, f de c, f de z, desculpa, 1 menos f, que é complementar, né? 1 menos o erro, né? Z. A função erro, não o f de c, né? O erro complementar, a função erro, ela é assintótica, né? Ela dá 1 para o argumento em torno de 2. Lembrando que ela é definida como 2 sobre divide raiz de π, 0 a z, a integra em lambda, que é a variável morta, né? Ok? Aqui é a equação de uma meia gaussiana, né? Porque gaussiana sobre de menos infinito a mais infinito, o troço aqui, isso aqui é de 0 a um valor finito, tá? E essa é a característica da função erro, né? Ela é um valor finito, você não integra o universo inteiro, assim dizer, do espaço amostral. Nosso z aqui é o x sobre 2 raiz de π dt, ok? Então, se x é igual a zero, nesse caso aqui significa que meu z vai ser igual a zero, então tem que a função erro vai ser igual a zero. Se a função erro vai ser igual a zero, eu tenho que a função erro complementar vai ser igual a 1. Então, esse termo todinho aqui vai ser igual a 1. Esse termo todinho vai ser igual a 1, porque eu posso expressar dessa forma aqui. Agora já é mais chato de desenhar, tá? O perfil da concentração em função do tempo para a posição zero. O que se faz? Grafica-se, né? Por exemplo, no Origin, programa, ou no MATLAB, ou no outro programa que você tenha, que tenha habilidade de usar, entendeu? Então, estudem essas aulas agora, porque a gente vai começar com esses fundamentos só vão crescendo a importância deles, tá? E as deduções a gente nunca fica repetindo. Então é muito interessante o aluno ficar naquela que fez passo a passo, que eu peguei o livro Guiraud quase que por completo e otimizei algumas passagenzinhas que às vezes o aluno ouvia que não entendia quando eu comecei a lecionar essa parte que eu incluí. Essa parte que eu incluí, se não estou enganado, foi em 2013, 2014. A parte da dedução usando Laplace da equação de Cottrell. Então acompanha passo a passo lá, que está muito mais... Vai ajudar demais a entender as outras técnicas, quando chegar nas técnicas mais complicadas, né? Ou mesmo na cronometria, quando vamos ver na próxima aula, eu vou falar dos casos quase reversíveis. Ou seja, onde vai entrar a equação, vamos misturar a equação de fluxo, a equação de Fick, com a equação de Butler-Baumer-Degusse, para ter os parâmetros, né, alfa e a constante cinética heterogênea. Aí a matemática complica um pouco, mas em cima daquela matemática que já foi explicada em Fick. Então é bom dar uma revisada boa para a gente entrar na próxima aula, ok? Então, para a próxima aula.